Boa noite, irmãos. Muito bem, eu quero, nesse momento, trazer algumas verdades sobre o Natal. Vamos ficar em pé e abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Algumas verdades sobre o Natal. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós temos aqui, talvez, uma das principais profecias messiânicas falando do nascimento do Senhor Jesus. Eu não sei se você faz parte de grupos de WhatsApp, eu já perdi a conta de quantos eu faço parte. E sempre tem uma discussão sobre alguma coisa. A última agora é sobre se deve comemorar ou não o Natal. E eu achei interessante daquelas várias coisas que foram faladas ali nesse grupo de pastores. Um pastor trouxe o seguinte: nós não estamos comemorando o dia do aniversário, porque não sabemos. Nós estamos comemorando o nascimento. Esse nós sabemos. É um fato. Está na história. Não é verdade? E eu achei interessante isso, porque às vezes você faz aniversário na quarta-feira, mas a festa é no sábado. Não é mesmo? Então, não sabemos o dia, mas sabemos que ele nasceu. É sobre o nascimento de Jesus que estamos comemorando. Porque o dia realmente ainda existe uma inferência, existe sugestão nos textos bíblicos que dá mais ou menos a aproximação, mas o dia exato não é revelado na Bíblia. E Deus tem os seus desígnios quando ele oculta algumas informações. Não sabemos qual é. Saberemos lá na glória, porque essa é uma das perguntinhas que eu quero fazer quando chegarmos lá no céu. Todo mundo comigo? Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Pai, fala aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Dá-nos entendimento, revela as tuas verdades, faze-nos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, pois é através dela que venceremos o mundo. Firmados na revelação das Sagradas Escrituras, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O nascimento do Senhor Jesus é tão singular, que é chamado de o primeiro Natal. Olha que bonito isso. O nascimento do Senhor Jesus também serviu para dividir a história da humanidade. Nós temos o AC e o DC. Antes de Cristo e o depois de Cristo. Percebam a importância do nascimento, muito mais do que o dia, muito mais do que a data, o fato que ele nasceu, que ele tomou forma humana. Pois é, meus amados irmãos, o Natal é sim o cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias, o Filho de Deus. E o que acabamos de ler aqui traz para a gente algumas informações importantes. Primeiro, o texto diz que o Senhor dará um sinal. Essa palavra sinal na Bíblia, quando é usada, é para marcar algo que vai acontecer que não é ordinário, que não acontece todos os dias. É algo extraordinário. Por exemplo, essa palavra sinal aparece em outras passagens da Bíblia. A primeira vez é quando Deus vai colocar no céu o arco-íris. Ele diz: vou dar um sinal para vocês. O arco do concerto, o arco da aliança, que vai aparecer no céu sempre depois que tiver o quê? Uma chuva, uma tempestade. E esse arco, como sinal, vai lembrar a Deus para não destruir a humanidade com água. Isso é um sinal muito interessante, porque até o dilúvio não chovia na terra. Um vapor subia da terra e uma neblina descia e regava a terra. Não tinha chuva. Imagina para Noé, né, falando: arrependei-vos porque o Senhor vai mandar água do céu. Nunca caiu água do céu. Mas vai acontecer. E Deus disse, e a garantia
é o arco do concerto que eu vou colocar depois para vocês saberem que eu não destruirei mais a humanidade com água. O segundo momento nas Escrituras que aparece a palavra sinal é quando Deus quer fazer uma aliança com Abraão, prometendo para ele uma descendência. Só que tem um problema. Sara, sua esposa, era estéril, não podia ter filhos, já era avançada em idade, não ovulava mais, já tinha cessado o ciclo. E ele diz, e o sinal que vai marcar esse milagre é que quando nascer o menino, ele vai ser circuncidado ao 8º dia. Olha só, apesar de Deus estar fazendo uma aliança com Abraão, o milagre aconteceu em quem? Em Sara. E quando Isaac nasceu, sabe por que se chama Isaac, o menino? Porque todos iriam rir da Sara. Isaac quer dizer riso. Por quê? Ela não podia ter e agora ela tem. Isso traria o quê para ela? Riso, alegria. Mas também os outros iam rir dela. É o seu netinho? Não, é meu filho. Então tem esse trocadilho aí com a palavra. E sabe quem escolheu esse nome? Deus. E qual era o sinal desse milagre que Deus estava operando? A circuncisão dos meninos israelitas, judeus, até o dia de hoje. E aqui, irmãos, essa palavra é introduzida para marcar outro milagre. Qual milagre? Que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Ora, isso não acontece. É por isso que tem uma palavrinha dizendo, é algo sobrenatural. É um milagre. E o que é um milagre? Se não uma interferência de Deus nas próprias leis que ele estabeleceu. Mas quando nós olhamos para o contexto geral da Bíblia, não é para se admirar. Porque quando Deus criou o homem, ele criou homem e mulher, macho e fêmea os fez, de acordo com a sua imagem e semelhança. É por isso que depois que Deus criou o homem, e o homem estava só e não achava uma parceira que fosse idônea, porque todos os animais tinham pares, homem, macho e fêmea, menos o homem, então o que o Senhor fez? Tirou uma costela de Adão e fez a mulher. Então olha que interessante aqui, a humanidade estava em Adão. Por isso que ele tirou uma costela e fez a mulher. Agora ele vai fazer o quê? O contrário. Ele vai tirar da mulher, sem a semente do homem, uma criança. É por isso que essa palavra aparece aqui, um sinal. Algo que será sobrenatural. Só aqui, irmãos, nós já podemos ver uma das grandes verdades do milagre, do Natal, milagre. O nascimento de Jesus é um milagre. Sabe por que não poderia ter a participação do homem? Porque o homem pecou lá no Jardim do Éden. Enquanto a mulher foi enganada, o homem caiu consciente do seu erro. E aí tem a profecia lá em Gênesis 3,15, que a semente que iria vencer a serpente seria a semente da mulher, sem a participação do homem. É por isso que o profeta Isaías está dizendo, a virgem vai conceber e dará à luz um filho. E ele será o Messias de Israel. Vira a página do profeta Isaías, vamos para o capítulo 9 e versículo 6 agora. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz, aqui é o contexto, irmãos, da promessa de um filho para um rei de Israel. É nesse contexto que Deus está revelando essas coisas acerca do futuro, usando a realidade local do momento que estava acontecendo. O rei estava cercado pelos seus inimigos e Deus diz, não, eu vou dar livramento e a certeza que você vai ter descendência. Seus filhos vão viver e vão reinar. Mas nesse contexto, Deus aponta para um filho que seria descendente de Davi, como para esse rei que o Senhor Deus está falando, que é superior a todos os demais reis que vieram antes dele, que é o Senhor Jesus. Por isso nós encontramos esse aqui, capítulo 9, versículo 6. Acompanhe comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Agora presta atenção, será que o filho do rei, que ele está prometendo isso aqui,
pode ter esses nomes? Claro que não. Primeiro nome, maravilhoso. Ah, pastor, talvez o menino seja maravilhoso, mas não para por aí. Próximo nome, conselheiro. Ah, quem sabe esse menino vai ser muito sábio, vai dar bons conselhos. Até aí, pode ser. Mas qual é o próximo nome? Deus forte. Alguém pode ter esse título? Deus forte? Só o próprio Deus. Aí a gente já percebe que não é um menino qualquer, que é o Messias prometido, aquele que virá para reinar na casa de Davi, sobre todo o mundo. E continua o texto. Deus forte, Pai da eternidade. E por último, e mais desejado entre as nações, Príncipe da paz. Jesus é o único que disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é enganosa, a de Jesus não. A paz do mundo está sujeito ao governo, às circunstâncias, à economia, mas a paz de Jesus não, porque ela excede todo o entendimento. O shalom de Deus é algo que é completo em si e que só pode estar em Deus, pois o único ser completo, autossuficiente, é o próprio Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, o que nós estamos vendo aqui é a segunda verdade do Natal. Qual é ela? Acompanhe comigo novamente o início do versículo. Porque um menino nos nasceu. Onde o menino nasceu? Na manjedoura. Mas olha só que interessante. Um filho se nos deu. O filho não nasceu. Porque o filho sempre existiu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma triunidade divina, sem começo, sem fim, eterno. É por isso que o nome desse filho é Pai da eternidade. Agora vá comigo para Miqueias, capítulo 5. Miqueias, profeta Miqueias, avança aí algumas páginas e nós vamos chegar no profeta Miqueias. Jonas Miqueias. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A Bíblia disse que o Messias nasceria de uma virgem, ele viria como menino, mas que ele nasceria num lugar específico. Que lugar é esse? Acompanhe comigo, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias e Isaías eram contemporâneos, eles viveram na mesma época, né? Próximos um do outro, e olha só o que nós encontramos aqui em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Há muita informação aqui, eu peço que você acompanhe. Primeiro, ele diz o nome da cidade. A cidade chama-se Belém. Sabe o que quer dizer Belém em hebraico? Casa do pão. Será coincidência que o pão da vida, Jesus, tenha nascido na cidade chamada Casa do Pão? Por que tinha esse nome? Porque os vales ali na região de Judá eram muito férteis. Belém, irmãos, é uma cidade cercada por colinas, lindas colinas, mas um vale bem fértil, rico na plantação de cereais, em particular o trigo. Até hoje, você vê as plantações de trigo, você vê os pastores com as ovelhas, até hoje lá em Belém. É assim que funciona. Não podemos esquecer, quem nasceu em Belém, super famoso? O rei Davi. Davi foi ungido pela primeira vez rei em Belém. E quem mais importante do que Davi nasceu em Belém? Jesus Cristo. Aliás, só Davi e Jesus nasceram em Belém, da linha real. Sabe por quê? Porque depois Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. E seus filhos, portanto, nasceram aonde? Em Jerusalém. E os reis eram consagrados em Jerusalém. E os filhos dos filhos de Davi nasceram em Jerusalém. Então, Davi e Jesus nasceram em Belém.
para fazer uma distinção aqui. Agora, irmãos, a Bíblia é tão precisa que diz assim, Belém, qual é o outro nome? Efrata é o distrito, é a região. Sabe o que quer dizer Efrata em hebraico? Fértil. Tudo a ver, né? Uma planície com bastante plantação, porque a região é fértil. Agora, olha só, sabe por que Deus disse que seria Belém e Efrata? Porque havia outra Belém, não na Judéia, na Galileia. Para que não houvesse dúvida aonde o Messias nasceria, Deus diz para o profeta, Belém e Efrata. Posto que pequena entre os milhares de Judá, sim, uma pequena vila, na verdade, a 8 quilômetros de Jerusalém, que se não fosse por causa do nascimento de Davi e do nascimento de Jesus, talvez nós nem estaríamos falando aqui. Mas a profecia se cumpriu e é por isso que estamos falando sobre essa cidade hoje. De ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos. Essa expressão é muito importante. A sua saída, ou seja, a sua atuação, é desde os tempos antigos. Sabe por quê? Porque lá no Gênesis, quando está acontecendo a criação, quem está lá criando? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus se manifestou em várias ocasiões no Antigo Testamento com o título de o anjo do Senhor. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Jacó. Aliás, com Jacó ele até lutou. E mudou o nome dele. Sabe o que quer dizer Jacó? Suplantador. Por quê? Ele é gêmeo de Esaú. Quando Esaú foi sendo tirado primeiro, ele agarrou no calcanhar do irmão. Ele queria passar na frente do irmão. Irmãos, esses dias eu fiz um desafio muito grande. O irmão Wilson é testemunha. Nós estávamos lá na praia em Peruíbe e eu falei para o Nicolas e Gabriel, vamos apostar uma corrida? Irmãos, minha vontade era de alcançar o ombro de um para puxar para poder passar na frente. Foi uma vergonha. Perdi dos meus 2 filhos. Mas vai ter revanche. Eu devia ter falado assim, 1, 2 e ter corrido na frente. Talvez eu teria uma chance. Mas a vontade é correr um pouquinho mais só para tirar um da frente. Isso é o quê? Suplantador. Era quem? Jacó. Mas depois que ele luta com Deus, que é o Senhor Jesus, pré-encarnado, ele diz, você não vai chamar mais Jacó. Você agora será chamado de Israel. Sabe o que quer dizer Israel? O elzinho no final quer dizer Deus. E o Isra é aquele que luta com Deus e prevalece. Porque Jacó agarrou no anjo do Senhor e disse, não vou te largar se o Senhor não me abençoar. Então, desde os tempos antigos, essa atuação de Jesus para, por exemplo, Jefité e tantos outros juízes que ele apareceu. Agora, irmãos, o mais forte ainda é essa última expressão. As suas saídas são desde os tempos antigos, desde o início da criação. Ele atuou, mas desde os dias da eternidade. Isso quer dizer o quê? Que ele é eterno. Porque ele é o próprio Deus. Sem começo, sem fim. Eterno. Pai da eternidade. Por isso que Isaías diz, o menino nasceu, a criança, mas o filho foi dado. Olha, qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra verdade está lá em Números, capítulo 24. Então nós temos Gênesis, Êxodo e Números. Números, capítulo 24, versículo 17. Nesse texto nós temos a profecia de Balaão. E esse profeta, ele vai falar sobre o Messias. E ele vai dizer algo bem específico, que vai marcar
a chegada do Messias, o nascimento do Messias. Acompanhe comigo. Números, capítulo 24, terceiro livro da Bíblia, versículo 17, diz assim. Leia aí na sua Bíblia. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Essa última parte, falando dos inimigos de Israel, era o contexto imediato do texto. Mas a parte que é futuro é esse. Uma estrela procederá de Jacó. O que aconteceu no nascimento de Jesus? Uma estrela no céu. Quem aqui consegue ver estrelas em São Paulo, levanta a mão. Só quando não está cinza, né? Mas às vezes a gente vê alguma ou outra estrela, não é verdade? Quando não está cinza, quando não tem nuvens. Não é? Mas quem aqui no interior consegue ver estrelas, levanta a mão. Quem aqui já subiu em montanhas, lugares altos e viu as estrelas mais de pertinho, levanta a mão. Irmãos, eu tive uma experiência maravilhosa, subindo o Sinai, 3.000 metros de altura, uma montanha. Quando nós chegamos lá no topo, 3 quilômetros para cima, olha, não foi fácil. E ainda quando você termina, tem 800 degraus para chegar no topo. Quem já esteve no Sinai aqui? Levanta a mão. Ninguém? É maravilhoso esse lugar. Irmãos, depois de 3 quilômetros, 800 degraus, eu estava quase no céu mesmo. E aquelas estrelas, parecia que se você levantasse a mão assim, ó, sabe o Pequeno Príncipe? Você pegar um cometa, parecia que você... Que coisa maravilhosa. Eu subi com uns irmãos que eram atletas de Cristo. Quase que eu falei, pode me deixar aqui. Porque eles foram... foi difícil, mas eu consegui. Que visão linda daquela céu de brigadeiro que fala. Que visão maravilhosa. E eu vi as estrelas cadentes, sabe? Aqueles riscos de luz. Que coisa linda. É o que está falando aqui. Uma estrela surgiu quando Jesus nasceu. E os magos do Oriente foram atrás. Vai lá comigo agora em Mateus capítulo 2. Vamos ver isso. Evangelho de Mateus. Capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz. Tudo que lemos anteriormente, irmãos, foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Agora vamos ler 2.000 anos atrás. O cumprimento dessas profecias. Mateus 2:2 diz assim, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos o quê? E viemos a adorá-lo. Qual estrela? Aquela profetizada lá em Números 24. Agora, a cidade de Belém, o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, não da Galileia, porque a outra Belém estava onde? Na Galileia, no norte. No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Porque olha só o que nós encontramos, para vocês terem uma ideia, no capítulo 1, versículo 23. Agora, aí do lado, capítulo 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus morando com os seres humanos. Isso é simplesmente maravilhoso. Bem, agora para falarmos de outras verdades mais contemporâneas, eu quero dizer o seguinte. O Natal, vimos o que é o Natal. Agora vamos ver o que o Natal não é. O Natal não é comércio. Não se pode comprar o amor divino com presentes, nem muito menos negociar com eles. O presente, irmãos, nunca compensará a falta.
Tem muitos pais equivocados, achando que podem substituir a sua falta dando presentes, e presentes às vezes caros. Não vai. Seu filho precisa de você mais do que ele precisa dos brinquedos. Não esqueça nunca disso. Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse o que você abriria a mão para ter aquilo que você não tem mais, um familiar, um ente querido, você abriria a mão de quê? De tudo. O presente nunca substituirá a verdade. A celebração do Natal está acima de troca de presentes, pois Deus nos doou de presente o seu próprio Filho como uma dádiva celestial. Talvez, como disse o pastor Marcos, você não ganhe presente, ou se você não quer ganhar um presente, tem quem queira. Mas uma coisa é certa, quem tem Jesus tem o maior de todos os presentes. Valorize isso. Porque tem gente que não tem. A celebração do Natal, irmãos, é o presente de Deus para nós. Esse é o aniversariante que ele próprio é o presente. Isso é maravilhoso. Porque, como foi pregado, ele é o presente que se doou por nós na cruz do Calvário. Lá em João 10, ele vai dizer: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. O que é dar? É o presente. Tenho poder para dar e tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Presente é algo voluntário. Ele se deu por nós. Bom, quando a gente pensa no ato de dar e receber presentes, é bom e salutar. Foi o Senhor Jesus quem disse: melhor é dar do que receber. Mas isso é apenas um adereço, não é a essência do Natal. Isso tem que ser feito para relembrar o que de fato recebemos como presente celestial, o Filho de Deus. Não podemos nos esquecer que Jesus recebeu presentes. Aí em Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino, os magos, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então olha só, o dar presente está aqui na história toda do Natal. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade aqui. Foi o tempo que os magos levaram, porque eles seguiam o quê? A estrela. E a estrela só aparece à noite. Eles caminharam à noite. Eles vieram do Oriente, aproximadamente mais de 1.000 quilômetros de distância, no lombo de um jumento, de um camelo, subindo e descendo montanhas, tendo que esperar a estrela aparecer no céu, para que eles pudessem segui-la. Olha que coisa impressionante que é isso. Também, irmãos, nós precisamos falar isso. Não sabemos quantos magos eram. Tem uns que dizem que eram 3, outros dizem que eram 12. Mas a Bíblia não diz. O que sabemos é que os presentes foram 3. Ouro, incenso e mirro. Mas a quantidade de magos, não sabemos. Isso é importante, um detalhe para a gente saber. E olha só, o nascimento do Senhor Jesus desafiou as potestades, pois Herodes tentou matar o menino. Que hoje, nesse Natal, você possa apreciar esse presente celestial. Ontem é história, o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva. Por isso, chama-se presente.
Talvez o maior presente que podemos dar para os nossos filhos é estarmos presentes. Talvez o maior presente que você pode dar para os seus pais é estar presente. Tem filhos viajando, irmãos, que não vão passar o Natal com os pais. Tem pais viajando que não vão passar o Natal com os filhos. Às vezes acontece, às vezes tem que dividir. Às vezes a gente tem que decidir. Vamos passar o Natal na casa da sua mãe e vamos passar o Ano Novo na casa da minha. Não é verdade? Mas não é disso que eu estou falando. É quando as pessoas não estão presentes. Por outros motivos. Falta de perdão, amargura, ressentimento, brigas, problemas. E isso realmente é muito triste. O Natal também não é comida e bebida, mas como é bom celebrar comendo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Olha só o que a Bíblia diz para a gente. Isso aqui é um princípio de vida. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, quando eu digo que o Natal não é comida ou bebida, é porque as pessoas confundem e exageram. E se você tem na sua família pessoas que bebem, você sabe que na hora que elas estão vomitando no seu pé, é hora de ir embora. Quando elas estão abraçando todo mundo e beijando todo mundo, é hora de ir embora. Irmãos, eu conheço vários testemunhos de pessoas que diziam: pastor, na minha casa, como é que terminava o Natal? Polícia. Pastor, como é que terminava, sabe como é que terminava o Ano Novo? Com polícia. Irmão brigando com o irmão, tio brigando com o sobrinho. Natal não é isso. Mas se a gente pode celebrar comendo para a glória de Deus, vamos fazer. O Natal não é apenas um ato de bondade ou uma atmosfera de congraçamento. Isso é muito bom. E devemos propagar essa harmonia entre os homens de bom coração. Mas não é só um clima festivo. É a celebração da vida. Da vida que dá sentido. Da vida que responde angústias. Da vida que traz vida. Devemos ter uma recordação do propósito da encarnação do Filho de Deus, que está aqui em Mateus, volta lá para Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos até lá. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que haja salvação nos nossos lares, que haja harmonia, paz, alegria, que haja vida através do maior presente de Deus à humanidade, o pão da vida, que nasceu na cidade, na casa do pão. Que Deus te abençoe grandemente.